Paz seja convosco, um feliz sábado a todos. Estamos fazendo essa gravação hoje, né? A primeira do canal, né? É às 5h06 da tarde de sábado. Você não pôs o título. Não tem problema. Ah, sim. O título vai ser assim, meus irmãos. Desculpa aí as interferências, né? Que é o primeiro vídeo desse canal. Então, o título é Por que a maldição assola a terra? Eu gostaria de convidar, né, todos os irmãos a uma leitura bíblica, né? A formação do jardim do Éden. Antes, né, em Gênesis, capítulo 1, né, a gente viu que tudo que Deus fez era bom, né? Olha aqui, ó. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas, né, chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra a erva. Então vamos ficar aqui, né? E viu Deus que era bom. Então tudo que Deus criou era bom. Como pode depois a maldição assolar a terra, igual a gente vai ver em Gênesis capítulo 2, a gente vai ver em Isaías 24, né? Por que está acontecendo tantas coisas hoje? Por que acontece tantos desastres? Será que quando Deus criou a terra, Deus queria, estava no seu pensamento ali, que as águas iriam inundar, iriam derrubar as casas das pessoas, moradias das pessoas, os bens das pessoas, até mesmo matar as pessoas? Será que quando Deus criou essa terra, que ele chamou de tudo como uma criação boa, será que Deus estava ali naquele momento ali da criação ali, que haveria terremotos? Será que toda a erva do campo, todos os animais que Deus criou, será que no intuito dele ali era que nós temesse os animais, por exemplo, as serpentes? Será que isso estava ali já tudo dentro da criação? Ou será que foi mudado? Será que algo aconteceu para que isso se mudasse? Vamos fazer uma leitura agora, depois que a gente viu que tudo que Deus criou era bom. Eu abro esse ensino da palavra, né? Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. A formação do jardim do Éden. Então vamos lá ver como tudo começou, né? Estas são as origens do céu e da terra,
quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Eu gostaria de chamar os irmãos só para mais uma meditação do capítulo 1. Vamos lá, ó. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Quer dizer, toda a criação de Deus se acabou. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara ou fizera, né? Então vamos lá. No início da criação do mundo, Deus já faz menção do sétimo dia da semana, o sábado. E olha que interessante, ó. Deus abençoou o dia de sábado e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. E mais ainda, Deus fez questão de descansar no sétimo dia para que desse exemplo para toda a sua criação. Então, olha só aqui, meus irmãos. Muito engano que existe no mundo inteiro hoje. Muitas pessoas pregam contra o santo dia do Senhor, falando que todos os dias são santos. Eu desafio a qualquer um dos irmãos a provar se existe alguma passagem bíblica de qualquer outro dia da semana que Deus abençoou e santificou e deu para a humanidade como descanso, a não ser o sétimo dia da semana, o sábado. Muitos pregadores induzem as igrejas a transgredir esse dia, falando que todos os dias são santos. Aonde está escrito isso, meus irmãos? Como podemos falar da maldição que assola a terra sem falar de onde tudo começou? Deus acaba de fazer sua criação, termina tudo, fala que tudo era bom. E Deus pega e descansa no sétimo dia. Então, em 6 dias, Deus criou tudo. E no sétimo dia, ele descansou. Ele abençoou e santificou. A gente não vai encontrar que Deus abençoou e santificou o domingo, que Deus descansou no domingo, ou que Jesus descansou no domingo. Nananina, não. A gente não vai encontrar nem segunda-feira, né, que é o segundo dia da semana, nem a terça-feira, que é o primeiro dia da semana, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto dia, que na Bíblia fala que seria santos e que seria dia de descanso e que seria um dia abençoado. Ainda mais, não existe a palavra domingo nas escrituras sagradas. Existe primeiro dia, como domingo, né? Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia, que é o Shabá, que é o sábado, o santo dia do Senhor, que ele próprio abençoou. Agora, o homem quis abençoar o domingo. Será que o homem está querendo fazer mais do que o próprio Criador? Pois é, meus irmãos, para a gente entender sobre a maldição que assola a terra, é bom a gente entender aonde tudo começou.
Então vamos lá, a formação do Jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Glória ao nosso Deus, né, meus irmãos? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, que Deus está voltando, né, como ele fez o homem, né? E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar, né, o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Então Deus já deu ali, né, o nome de toda a sua criação. Então a gente viu claramente aqui, né, como Deus criou o jardim do Éden. Então vamos lá aonde tudo começou, né? A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e assim que Deus disse. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha já aqui, ó, quando começou toda a maldição. Olha aqui, ó. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Olha como ela começa a colocar a dúvida no coração de Eva. Ó, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio dos jardins, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, olha aqui, meus irmãos. Eva, ela tinha o conhecimento. Ela sabia que não podia comer desse fruto. Ela sabia que nem tocar nesse fruto poderia, porque senão morria, porque Deus já tinha dado esse mandamento. Deus já tinha orientado Adão e Eva. Olha só a resposta que Eva dá, ó. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, as escrituras sagradas, começando de Gênesis a Apocalipse, tem várias orientações, várias ordenanças para que possamos alcançar a estatura do varão perfeito. Assim como Eva já tinha esse conhecimento, assim cada um de nós hoje, de graça, temos esse conhecimento.
Então vamos lá. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então aqui, claramente, a serpente está falando ao contrário dos mandamentos de Deus. Deus fala para não comer o fruto e fala que se comer esse fruto, o homem morrerá. E a serpente fala ao contrário, que não morrereis. Quer dizer, a serpente dá um sentido contrário à orientação da palavra de Deus, contrário aos mandamentos de Deus. Olha aqui, ó. A serpente ainda alonga mais a situação. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E olha que interessante. A gente viu que Deus fez toda a sua criação durante 6 dias e disse que tudo era bom. No 7º dia, ele abençoou esse dia, santificou e descansou nele para dar exemplo à sua criação. Olha a analogia de tudo que Deus fez e do exemplo que Deus deu. Olha a analogia da serpente com Eva e olha hoje a humanidade seguindo os mesmos passos de Satanás. Deus fala que o 7º dia é um dia abençoado, separado, santificado, e o homem hoje, instigado por Satanás, decreta o 1º dia da semana como o dia do descanso. Se eu não me engano, a religião islâmica é o 6º dia. Mas aonde está escrito na Bíblia? Não é, meus irmãos? Não é a mesma analogia aqui que a gente pode encontrar sobre o que a serpente falou com Eva? Deus fala que não é para tocar no fruto, que não é para comer do fruto, se comer desse fruto morrerás, e a serpente fala que não. E ainda mais, a serpente fala que os seus olhos se abrirão e serão como deuses. E o homem fala que o dia do Senhor hoje é o 1º dia da semana, o domingo, e que todos os dias agora são santos. Igual a serpente enganou Eva. Da mesma forma, a serpente continua enganando toda a humanidade através de seus ministros. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 14, ou 1 Coríntios 14, se eu não me engano, fala que não é de se admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E também os seus ministros também assim fazem. Então hoje muitos pregadores que deveriam pregar a verdade, orientar a igreja em obediência aos mandamentos de Deus, muito pelo contrário, pregam contra os mandamentos de Deus. Mateus 7, verso 21, né? Ali, o Senhor Jesus fala, né, do final dos tempos, naquele dia de sua volta, que haveria muitos crentes ali que iriam dizer: Senhor, Senhor, no teu nome nós não profetizamos? Quem fala Senhor, Senhor? Não é crente? É crente que fala Senhor, Senhor. Pessoas que se dizem crentes, que se dizem obedientes a Deus. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Senhor, Senhor, não fizemos muitos milagres e maravilhas em teu nome?
E ele fala ali: declaro-vos abertamente que eu não vos conheço. O Senhor Jesus fala que no dia da sua vinda vai falar abertamente para muitos crentes que não os conhecem. Por quê? Porque praticam a iniquidade. Apartai-vos de mim, praticantes da iniquidade. Essa palavra iniquidade, tanto no grego como no hebraico, significa quem é contra os mandamentos de Deus. Quem fala contra os mandamentos de Deus. Entenderam bem, meus irmãos? Então Deus fala que o sétimo dia é o dia de descanso. Deus fala que abençoou e santificou o sétimo dia. Aí vem o homem, vem os ministros de Satanás e fala que o dia de descanso é o domingo. Fala que o dia do Senhor é o domingo. Fala que todos os dias da semana são santos. Aonde está escrito? Aonde está escrito que Deus falou para Adão e Eva que seus olhos seriam abertos e eles seriam como Deus se comesse desse fruto? Não tem. A única passagem que fala é a que a serpente falou para Eva, enganando ela para que ela comesse desse fruto. Assim também, a única passagem, a única fala que tem para a transgressão do sétimo dia da semana, quem fala são os homens, ministros de Satanás, que falam que o domingo é santo, que todos os dias da semana são santos, porque Deus nunca falou, o Senhor Jesus nunca falou. Ele falou que enquanto tiver céu e terra, nenhum traço da lei será mudado. Porque existe uma diferença entre a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os seus estatutos e a lei de Moisés, que também foi Deus que deu, mas uma lei transitória que iria durar até a volta do Senhor Jesus. Essa lei é uma lei transitória, mas os mandamentos de Deus, que são eternos, inclusive o santo dia do Senhor, que é o quarto mandamento da lei de Deus, que desde Gênesis a gente vê claramente Deus ainda dando o exemplo para a sua criação. Aí vem o homem, ministro de Satanás, e fala que agora todos os dias são santos. Desafio qualquer um a caçar um dia da semana que seja santificado pelas escrituras sagradas. Desafia os ministros de Satanás, que se dizem pastores, que se dizem padres. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha aqui como os olhos deles foram abertos. Quer dizer, né, a serpente não mentiu totalmente, ela apenas torceu os fatos, né? Então foram abertos seus olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Sim, meus irmãos, temos que tomar cuidado para nós não mostrar as nossas vergonhas na presença de Deus, porque Deus é santo. Deus não habita no meio da iniquidade. Olha aqui, né? Antes, eles eram um livro aberto na presença de Deus. Agora, eles precisaram se cobrir da presença de Deus. Quer dizer, perderam, né, os seus estatutos, né? Perderam, aliás, seus status na presença de Deus. E vamos ver mais. Olha aqui, ó.
E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Antes eles não precisavam se esconder, agora, a partir do momento que desobedeceram a palavra de Deus, tiveram que se esconder. Olha como é o pecado. Olha o que o pecado, fruto da desobediência, faz com o ser humano. Agora o ser humano precisou se esconder da presença de Deus. E Adão e sua mulher, da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Lógico que Deus sabia aonde estava Adão, né? Mas Deus deu essa oportunidade para ele mesmo confessar, né, os seus pecados. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isto? Por que, mulher, fizeste isso? Meus irmãos, acabei pulando demais aqui, né? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Bom, a mulher, ela sabia que não podia comer. Ela quis se deixar se seduzir pelos argumentos da mulher. Assim também somos nós hoje. Quando vem um ministro de Satanás falando que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor. E a gente não olha nas escrituras para ver se de fato Deus falou que o primeiro dia seria o dia do Senhor. Que se Deus teria abençoado e santificado o primeiro dia. Assim hoje também somos como a mulher também. Nos deixamos seduzir pelos ministros de Satanás, que nos induzem a transgredir o santo dia do Senhor e falar que o dia do Senhor é o primeiro dia. Continuando. Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera. Antes ela era maldita? Não. Ao contrário disso, antes não. Agora é. E mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor. Antes, a mulher não tinha dor. E a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida.
Olha aqui, quando começou a maldição, quando começou a primeira desobediência. A partir da primeira desobediência começou a maldição. Olha aqui, meus irmãos. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Antes não tinha. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tomes a terra, porque dele fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, por isso que hoje nós morremos, por isso que hoje nós somos cobertos pela sepultura. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Eu gostaria de chamar os irmãos agora para mais uma leitura. Está no livro de Isaías, capítulo 24. Deixa eu ver aqui, às vezes eu pulo um pouquinho, irmãos. Vamos aqui a leitura de Isaías 24. Vou começar desde o começo, para que a gente possa entender. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e a transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que se suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote e ao servo, como ao seu senhor a serva, como a sua senhora ao comprador, como ao vendedor ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao que dá usura, como ao que paga a usura. De tudo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Olha aqui, meus irmãos, presta bem atenção no verso 5. Na verdade, a terra está contaminada. Por causa de quem? Por causa dos seus moradores. Vírgula. Porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrada a aliança eterna. O que significa eterno? Aquilo que dura para sempre, aquilo que nunca acaba, aquilo que dura para toda eternidade. Na verdade, a terra está contaminada. Olha lá, a gente viu lá em Gênesis. O que aconteceu? Como a maldição, o início da maldição na terra. O que aconteceu ali? Adão e Eva comeu do fruto proibido, a qual Deus tinha ordenado que não comesse. Aí começou a maldição. E não parou por aí. As transgressões continuaram. Deus fez um pacto. Deus escreveu 10 mandamentos com seu próprio dedo, que é eterno. Deus, desde a criação do mundo, fala que o sétimo dia é o dia de descanso, é um dia santo, é um dia abençoado. Aí vem os ministros de Satanás e fala que o dia do Senhor é o domingo. E Deus fala em Isaías 24, verso 5, que seus mandamentos são eternos, que a sua aliança é eterna e dura para sempre. E Deus fala que a terra está contaminada
pelos seus moradores. Porque eles transgridem as leis, muda os seus estatutos e quebra a sua aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Planteia o moço, enfraquece a vide, e suspiram todos os alegres de coração. Então, meus irmãos, por que a maldição assola a terra? Porque quebraram os mandamentos de Deus, mudaram os seus estatutos. Olha aqui, eu vou começar aqui a partir do 1, de Deuteronômio capítulo 27. As maldições que serão lançadas. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, esses estarão sobre o monte Genezim para abençoarem o povo, Simeão e Levi e Judá, e Issacar e José e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. E os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: olha aqui, ó. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão de artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá: amém. Maldito seja todo homem que se prostra à imagem de escultura. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Sim, maldito todo aquele que despreza o seu pai e sua mãe. Maldito aquele que remover os limites do teu próximo, e todo o povo dirá amém. Deus é preocupado até com a propriedade privada, tá, meus irmãos? Entendam bem disso. Até isso temos que observar. Maldito aquele que fizer que o segue erre de caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito seja todo pastor que prega que todos os dias da semana são santos. Maldito seja todo pastor que prega que o dia de descanso é o domingo. Meus irmãos. A Bíblia fala que meu povo padece por falta de conhecimento. Então, se uma pessoa precisa de orientação, é porque ela não enxerga o caminho. E se uma pessoa conduz ela a errar, maldito seja essa pessoa. Maldito aquele que perverte o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém, amém. Maldito aquele que deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai, e todo o povo dirá amém. Porque hoje a maldição assola a terra. Hoje tem pessoas que se deitam com a madraça. O apóstolo Paulo, numa situação na igreja de Corinto, de um homem ali que estava se deitando com a sua madraça, Paulo falou para tirar aquele membro da igreja e expulsar ele da igreja. E hoje, muitos fazem isso e veem isso e acham que isso é normal. Ah, meu pai largou da mulher. O que tem eu dormir com essa mulher hoje? Maldito é. Amém. Maldito, meus irmãos.
Essa lei não foi mudada ainda é até hoje. Maldito todo aquele que dormir com a mulher do teu pai. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Maldito! Quantas pessoas nos dias de hoje têm relações com animais? Mulheres se deitando com animais, homens se deitando com animais, às vezes passa lá na televisão e o povo ainda acha que é bonito. Aí depois reclama porque a maldição assola a terra. Porque tem terremoto, porque tem enchente. Aí pergunta por cadê Deus? Lembra quando Adão e Eva pecou e eles perceberam que estavam nus e se esconderam da presença de Deus? Antes não precisava. Hoje estamos fora, hoje. Por quê? Por causa da maldição, por causa do pecado. Aí quando acontece terremotos, quando acontece chuvas de granizo, muitos até amaldiçoam Deus. Mas não vê que diz amém lá quando passou na televisão que um homem casou com um jumento, ou com a jumenta, ou com a vaca, ou com não sei o que, ou com um cachorro, ou com a galinha, ou com um robô, né? Agora virou moda agora. Robôs que tem, fazem prazeres de homem, de mulheres. Maldito! Por isso que a maldição assola a terra. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha da sua mãe, e todo o povo dirá amém. Hoje a gente está vendo isso. Pessoas se deitando com seus próprios irmãos. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Quantas pessoas hoje vemos? Tem pessoas, tem homens, que se gabam, que pegou a filha e pegou a mãe. Maldito! Tem mulheres que fazem a mesma coisa. Conhece um homem e depois se deita com o pai desse homem. Malditos! Isso é mandamento que dura para sempre. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Quantas pessoas hoje, às escondidas, falam mal do seu próximo, intentam mal contra o seu próximo, fazem planos contra o teu próximo? Isso largou de ser mandamento? Aí perguntam por que a maldição assola a terra. Ah, mas eu sou crente. Ah, que não sei o que que tem. Passa um pouquinho, você tá lá fofocando do teu irmão. Falando mal do teu irmão às escondidas. É. Mandamentos, estatutos, juízos que são para sempre. Maldito aquele que aceita suborno para ferir uma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito. Quanto hoje a gente não vê isso na televisão? Pessoas que torcem a justiça em troca de favor, em troca de dinheiro, seja suborno mesmo, meus irmãos, seja um dinheiro, seja um cargo, seja o que for. Nas empresas, colegas de trabalho, aceitam denúncias contra um colega inocente em troco de um favorecimento dentro do trabalho. Também isso é suborno. Aí pergunta por que a maldição assola a terra. Porque Deus está vendo tudo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus tem ciência de tudo. Nada está escondido dos seus olhos. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei.
e não as cumprido. Sim, maldito. Isaías 24. Porque a maldição assola a terra, porque quebraram os meus mandamentos, mudaram os meus estatutos. Ah, irmão Dalizan, isso é lei de Moisés. Irmãos, isso aqui são mandamentos e estatutos do nosso Deus, que duram para sempre. A lei que Deus deu para Moisés, que é transitória, é a lei acerca do sacerdócio levítico. Aquela lei que mandava pegar do primeiro animal ali, né, o primogênito da criação ou da lavoura, e sacrificava para Deus para remissão dos pecados. Isso representava o nosso Senhor Jesus. A lei das primícias da terra, porque o levita não tinha parte da herança da terra. Então ali você tinha que pegar do melhor da colheita e entregar para os levitas. Para quê? Porque como eles ministravam a palavra de Deus para o povo, era lícito que eles tinham que receber o melhor da colheita da terra. Então toda lei que representava o Senhor Jesus Cristo se cumpriu na morte dele no madeiro. Mas esses aqui são os estatutos eternos, são mandamentos eternos. Vocês acham que quando o Senhor Jesus voltar para reinar, vocês vão poder dormir com a madrasta, dormir com o sogro, com a sogra, guardar o domingo, guardar a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta? Nem vai existir domingo. Porque na Bíblia nunca existiu. Existe primeiro dia da semana, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia, o único dia que Deus abençoou e santificou. Vocês acham que vão continuar pervertendo o direito do próximo quando Jesus instaurar o reino aqui na terra? Não! De maneira nenhuma. Vamos ver aqui, meus irmãos. Eu comecei a falar aqui de Mateus, mas não abri o número. Estou mexendo nesse aplicativo aqui da Bíblia. É uma maneira nova da gente fazer transmissão da palavra de Deus, né? Então, vamos ver aqui. Eu gostaria de chamar os irmãos para uma reflexão. Vamos abrir aqui agora a Bíblia em Mateus, né? Capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Eu vou pôr aqui o verso 20, começar a partir do verso 20, para dar uma adiantada. Olha aqui, ó. Mateus 7, verso 20. Vamos lá. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha aqui, quem fala Senhor, Senhor? Todo mundo que fala Senhor é crente. Está congregando, seja numa instituição religiosa, seja em outra. Todos acham que vão ganhar a vida eterna, porque senão assim não estariam. E assim também não estariam falando Senhor, Senhor. Então são pessoas crentes, são pessoas consideradas filhas de Deus. Mas olha aqui o que o Senhor Jesus está falando. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então tem uma condição para que isso aconteça, que tem que fazer a vontade de Deus que está nos céus. E qual que é a vontade de Deus? Que vivamos em desobediência? Igual os ministros de Satanás pregam? Verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então esses crentes aqui estavam colocando o Senhor Jesus contra a parede. Senhor Jesus, eu expulsei demônio em teu nome. Senhor Jesus, eu fiz milagres em teu nome.
Senhor Jesus, eu preguei a palavra em teu nome. E o Senhor Jesus fala: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, o que adianta eu estar falando da palavra de Deus para vocês? O que adianta eu ficar falando Senhor, Senhor toda hora? Se eu não fizer a vontade de Deus? Aí Jesus fala para mim: eu não te conheço. Aparta de mim, você que pratica iniquidade. Vamos ver aqui no Google, vamos ver se eu consigo abrir o Google aqui, meus irmãos. Vamos lá. Qual a palavra hebraica para iniquidade? Peraí, desculpa aqui, eu tenho que permitir. Qual a palavra hebraica para iniquidade? Eu acho que é mais no grego, tá, irmãos? No hebraico tem, mas vai dar um trabalhozinho maior aqui, peraí. Qual a palavra hebraica no grego para iniquidade? Esta é a tradução. Qual o significado da palavra anomia? Aqui está a definição de anomia, ausência de lei ou de regra, desvio das leis naturais, anarquia, desorganização. Ó, ausência de lei ou de regra, desvio das leis naturais, anarquia, desorganização. Agora, biblicamente, né? A palavra anomia na Bíblia, né? Vamos ver aqui. Pera aí, irmãos, deixa eu só. Eu tô aprendendo a mexer com isso aqui, então é um pouquinho complicado. Então vamos lá. Qual o significado da palavra anomia na Bíblia? De acordo com significados, o que é anomia? Do ponto de vista teológico, a anomia consiste no descumprimento dos preceitos religiosos e das chamadas leis de Deus. Mas, este termo ainda pode ser empregado em diferentes áreas do conhecimento, como na medicina, por exemplo. Então vamos lá, meus irmãos. Ó, a palavra anomia, que é a mesma palavra iniquidade que aparece na Bíblia, olha aqui, ó. Do ponto de vista teológico, a anomia consiste no descumprimento dos preceitos religiosos e das chamadas leis de Deus. Mas este termo ainda pode ser empregado em diferença, porque a palavra anomia, ela é uma palavra geral, mas dentro da Bíblia, ela significa quem prega contra a palavra de Deus, quem é contrário aos mandamentos de Deus. Por isso que muitos crentes naquele dia vai falar: Senhor, Senhor, não pregamos nós em teu nome, não expulsamos nós em teu nome, mas o Senhor Jesus vai falar abertamente: eu não vos conheço, porque vós praticais anomia, quer dizer, praticais contra a palavra de Deus. Entenderam, meus irmãos? Então, por isso que o Senhor Jesus vai falar abertamente. Então, lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, seja, a anomia, quer dizer, quem é contra os
mandamentos de Deus. Amém, meus irmãos? Só que Jesus fala, ó, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Meus irmãos, esse foi só um estudo, né, para o primeiro estudo do canal, né, que a gente colocou aqui. Então encerramos, né, mas essa meditação da palavra em nome de nosso Senhor Jesus. Amém?